Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui então hoje para falar sobre síndrome coronariana aguda mais uma vez, só que dessa vez especialmente voltado para os nossos acadêmicos internos que agora estão desbravando as emergências e também nossos queridos ex-alunos, nossos queridos recém-formados que também estão ingressando nos serviços de emergência. Então essa aula é para você, para a gente não só relembrar algumas coisas, mas também acessar de uma forma bem prática como é que vai ser o atendimento do paciente com dor torácica no serviço de emergência, tá bom? Então, dessa vez nós vamos falar de uma forma prática. Vamos deixar alguns conceitos bem básicos para trás. Recomendo para aquelas pessoas que ainda não estão muito familiarizadas com esse tema, vale a pena dar uma revisada, assistir as aulas anteriores, né, que vocês tiveram durante a passagem pela clínica médica, né, pega as diretrizes, dá uma lida. E essa aula foi baseada nas nossas últimas diretrizes para tratamento de síndrome coronariana aguda com supra e sem supra da Sociedade Brasileira de Cardiologia e a última também, os últimos guidelines do ESC, da Sociedade Europeia de Cardiologia, ok? Então vamos lá, vamos começar. Lembrando que a síndrome coronariana simplesmente é a manifestação clínica laboratorial de isquemia. E qual é a principal causa de isquemia? Doença coronariana, né? Eu vou ter isquemia sempre que eu tiver uma oferta de oxigênio reduzida, como por exemplo na doença coronariana, em que eu tenho uma obstrução ao fluxo de sangue nas artérias epicárdicas, ou então em casos em que o consumo de O2 está aumentado pelo paciente e não necessariamente eu vou ter doença coronariana. Lembrar que, apesar da principal causa ser a doença coronariana, existem outras causas, outras etiologias que não são aterotrombóticas, como o uso de cocaína, espasmo, embolia coronariana. São diversas causas, a gente aqui não vai ficar comentando cada uma delas, mas sempre tem que estar no nosso subconsciente. E é claro que a gente vai ter a chance, inclusive, de suspeitar de uma dessas causas quando a gente estiver colhendo a história do paciente, fazendo aquela anamnese, que é uma anamnese rápida, porém bem certeira, ok? Lembrar que na emergência do paciente com dor torácica, a gente não tem muito tempo a perder, ok? Muito bem. Lembrando o processo aterosclerótico, vocês vão encontrar um paciente na emergência, provavelmente nesse estágio aqui em diante. Ou seja, quando eu tenho a placa rota, uma placa que era vulnerável e rompeu, expondo todo aquele conteúdo lipídico, levando à formação de um trombo dentro da luz do vaso. Esse trombo que nós temos aqui, ele vai obstruir a passagem de sangue, levando à isquemia, ok? Então, antes desse momento da ruptura da placa, o paciente pode sim ter dor torácica, e é o caso que nós chamamos de angina instável, uma doença coronariana crônica. E a manifestação é muito clássica, o paciente sempre vai ter dor com o mesmo grau de esforço, é uma coisa já esperada pelo paciente fazer aquele esforço e ter a dor, né? Já no caso instável, da instabilidade da síndrome coronariana aguda, o perfil de evolução muda e é esse paciente que provavelmente você vai pegar na emergência. Então vamos lá, rapidamente só para a gente organizar os pensamentos antes de dar seguimento ao diagnóstico, ok? Você tem um vaso, a placa, essa placa ela é vulnerável, instabiliza, a capa fibrosa rompe, expõe todo aquele conteúdo ao sangue, formação de um coágulo, de um trombo. Ok, aí a gente já vai começar a separar as síndromes. Esse trombo ocluiu completamente a passagem de sangue, nós vamos ter aí um paciente com dor torácica, em que ele vai apresentar uma síndrome coronariana aguda com supra de ST, muito provavelmente com supra de ST, tá? É uma alteração no eletrocardiograma que vai te fazer pensar, essa placa aí, esse vaso aí, ele está completamente fechado. Ou então, esse trombo se formou de forma que não obstruiu, não ocluiu completamente o vaso, ou seja, subocluiu, causou uma obstrução aguda,
né? Porque aí a gente está somando trombo com placa, de forma importante, uma lesão que está obstruindo aí mais do que 70%, geralmente 90%, 95% da luz do vaso, e esse paciente vai chegar com um quadro sugestivo de doença coronariana aguda e o eletro não vai mostrar supra de ST. Ele pode ser normal ou ter outras alterações isquêmicas, mas supra não vai ter, ok? Então, vamos dar seguimento. Você está lá, lindo, maravilhoso, com seu jaleco bem passado, cheirosinho, de plantão da emergência, achando que a emergência vai estar igual nessa ilustração, mas provavelmente não vai estar, e com seu carimbinho novo, pronto para estrear. E o primeiro paciente que chegou para você, ele chegou com angina pectoris. Então, o paciente com síndrome coronariana aguda, ele pode se apresentar de formas diferentes. Vamos falar de cada uma dessas formas. Basicamente duas, ok? Primeira, aquela angina pectoris, né? A dor torácica, a gente sabe que a isquemia causa dor e esse é o sintoma mais comum, mais esperado da doença coronariana. Esse paciente pode chegar para você com uma angina típica, uma dor opressiva ou em queimação, em peso, né, retroesternal, com essa clássica apresentação, né, precordial, pode ter irradiação para ombro, para face medial do membro superior esquerdo, até mesmo mandíbula, ok? Então essa vai ser a manifestação típica. O paciente chega contando isso, você já sabe em que terreno você está pisando, né? O paciente também pode apresentar uma angina atípica, né? Então, uma dor que tem uma manifestação, um comportamento um pouco diferente, uma localização que não é a mais provável, mas que pode acontecer. Pode ser, por exemplo, uma queimação epigástrica. Olha só que diagnóstico diferencial importante, extremamente frequente para quem dá plantão em emergência, né? É uma queimação. Ai, doutor, eu estou com uma queimação aqui no estômago. Você tem que pensar em síndrome coronariana aguda, não dá para excluir. Não pode dizer que é simplesmente uma gastrite. Vamos examinar o paciente, vamos fazer o eletro desse paciente, ok? Então, nós temos aqui as manifestações todas, retroesternal, cervical, interescapular, ok? Seguindo em frente, esse paciente pode chegar para você de uma forma um pouquinho diferente que vai te deixar mais em dúvida. Por quê? Ele chegou com equivalente anginoso. Geralmente são mulheres, idosos, diabéticos, transplantados, esses pacientes renais crônicos. Esses pacientes, eles podem chegar simplesmente com uma queixa na emergência de uma fadiga, de um cansaço, uma tonteira, uma dispepsia. Aí você pensa, poxa, Mari, então eu tô frito, porque é o que mais tem, sem dúvida alguma. É muito frequente, mas a gente não pode deixar de pensar na possibilidade disso ser realmente uma síndrome coronariana. E aí, como é que você vai suspeitar? Primeiro, você olha se é um desses grupos, vamos dizer assim, de risco, né? Se é um idoso, se é um diabético, se é mulher. Aí você já vai aumentar o seu grau de suspeição, ok? Lembrar que existe uma coisa chamada anamnese. Quando você estiver conversando com o paciente, você vai colher a história dele, né, muito direcionada, porém você está só colhendo os fatores de risco, né? Então é um paciente que é hipertenso, é diabético, é sedentário, é dislipidêmico, é tabagista pesado. Então você está só colecionando ali fatores de risco e vai somar aquilo a um equivalente anginoso. Como não pensar em síndrome coronariana, pessoal? Tem que ser, tá bom? Independente se é uma angina pectoris ou então se é um equivalente anginoso, existem outros sintomas que podem vir associados. Dispneia é uma coisa frequente em graus diferentes, náusea, vômitos, mas náusea é muito comum. Sudorese fria, o paciente tem uma diaforese, ele sua de forma intensa, ou então nem é tão intensa assim, mas ele está gelado. Palidez e mãos frias. Esses são sintomas frequentes, muito mais frequentes na síndrome com supra, porém também pode acontecer na sem supra, principalmente pacientes de maior risco, ok? Esses são sintomas que vocês vão ver com frequência. Quais são as outras manifestações? Tem aquelas que, quando o paciente chega apresentando, você já está mais perto ainda de matar a charada. O paciente vai chegar apresentando morte súbita, uma parada cardíaca, um edema agudo de pulmão. Tem dispneia mais importante do que um paciente com edema agudo de pulmão? Um paciente que chega chocado,
né, pálido, perfundindo mal periferia, hipotenso, pulsos fracos, finos, né? Temos que pensar em infarto, como não? Né? E tem aquelas outras manifestações. Sensação de morte iminente, especialmente no infarto com supra. O paciente chega dizendo, doutor, eu vou morrer, eu estou morrendo. Parece que ele tem alguma noção realmente, porque aquilo pode acontecer com ele se ele realmente estiver infartando. Né? Então, a sensação de morte iminente tem diagnóstico diferencial também, com síndrome do pânico, né? Alguns distúrbio neurovegetativo, mas pode acontecer com o paciente com síndrome coronariana aguda, tá? Lipotímia e síncope, claro, dor torácica com síncope, nunca sai da nossa cabecinha a possibilidade de tromboembolismo pulmonar, mas a gente tem que pensar em síndrome coronariana aguda. Por quê? Especialmente no infarto inferior, em que a gente pode ter uma hiperativação vagal e ter esse tipo de manifestação, síncope ou simplesmente bradicardia com hipotensão, ok? Bradicardia e hipotensão, tem que pensar sim em infarto, especialmente infarto inferior pelo reflexo de Bezogeres, ok? Vamos seguir em frente. Então, tá aqui, estão os fatores de risco que eu comentei. Você tá olhando, possibilidade, você vê um narizinho redondinho, orelhinha de porco, faz... Só pode ser um pouquinho, né? Só a gente caçar o rabinho aqui, ó, fazendo a anamnese. Vamos ver se tem rabinho de porco para fechar o diagnóstico? Para dizer se é um pouquinho ou não, tá aqui. Vamos lá, hipertenso, diabético, tabagista, dislipidêmico. Um paciente que chega com um quadro que você está na dúvida se é doença coronariana aguda ou não, e ele simplesmente tem uma amputação que não foi por trauma. Ele tem uma amputação porque ele tem uma doença arterial periférica. Como não pensar em doença coronariana se a doença é a mesma, só muda o sítio? A doença coronariana vai ser nas coronárias, doença arterial periférica nos membros, ok? Então, aumenta o nosso grau de suspeição. Idade vai depender do gênero, né? Vai depender se a gente está falando de homem ou mulher. Então, história familiar positiva. Então, história de doença coronariana precoce, em pai e mãe especialmente. A gente tem que pensar também nessa possibilidade porque é um fator de risco. Ok, pessoal, esse paciente chegou para você, você colheu a história, tá? Tá lá imaginando o que pode ser. Uma coisa que é fundamental no atendimento do paciente com dor torácica, agora a gente vai falar da dor torácica especificamente, nós temos que classificá-la em A, B, C ou D. Simplesmente não é por uma firula, não. É porque, de acordo com a manifestação da dor, a gente vai ter uma noção mais real se esse paciente ele tem uma doença coronariana, ok? Então, a gente pode chamar de dor tipo A quando ela definitivamente ela é anginosa. É aquela angina típica que eu falei para vocês, que tem comportamento clássico de doença coronariana instável. E só de você conversar com o paciente, você vê que não precisa de nenhum exame complementar para saber que é doença coronariana. A tipo B, que é provavelmente anginosa, ela tem características muito sugestivas de doença coronariana, mas te deixa um pouquinho na dúvida. A principal hipótese vai ser DAC, mas você pode até ficar na dúvida. E aí, nesse caso, você vai precisar de um exame complementar para confirmar. Às vezes, o próprio paciente, né, já está trazendo para você exames realizados previamente. Existem alguns pacientes que vão já preparados para emergência, isso é ótimo. Tem a dor tipo C. O paciente tem uma dor que provavelmente não é anginosa, tá? Aí a gente já começa a afastar a possibilidade de ser doença coronariana. E a D, definitivamente não é anginosa. Por quê? O paciente não está naquele grupo de risco, não tem aqueles fatores de risco clássicos. Além disso, a forma como ele mostra, a dor é muito pontual, ela é enfisgada, não tem relação nenhuma com estresse, nem com esforço, né? O paciente já vem com essa dor há muito tempo, sempre ela vem e volta sem nenhum fator causal, ok? E aí a gente chama de dor tipo C. E aí esse paciente, quando chega para você, eu achei muito interessante colocar para vocês esses sinais porque é extremamente frequente. São 4 sinais frequentes na emergência em que o paciente com dor torácica ele pode apresentar para você e já vai
fazer você pensar se aquilo é uma dor tipo A, B, C ou D. Então, o sinal de Levine, o paciente vai cerrar o punho no tórax, mostrando a compressão e o local que está a dor. O tipo B, que é provavelmente anginosa, o paciente ele bota a mão espalmada no peito, né? Então ele localiza para você, mostra que não é um ponto específico e que aquilo realmente está incomodando ele. Provavelmente não anginosa, tipo C, sinal do braço, ai doutor, dói aqui, ó. Deixa aquela dúvida, né? Mas a gente sabe que a dor, ela pode se manifestar simplesmente no membro superior, sem dor no tórax. Ou então a dor no tórax que irradia para o braço. Então esse é o sinal do braço, quando o paciente bota, segura a mão no braço, tá? E definitivamente não anginosa, esse é clássico, o paciente ele aponta, é o sinal do apontamento. Ele vai apontar onde dói. Ai, aqui, ó. Aí quando eu respiro fundo, dói. Né? É claro que pode ser uma bobagem para uma emergência, uma costrocondrite qualquer, que é uma dor à digitopressão, mas também pode ser uma coisa mais séria, como por exemplo um pneumotórax. O paciente ele aponta aonde doeu, né? Mas pode ter uma repercussão mais séria. Mas o fato é que a gente não está falando de prognóstico, a gente está falando de chance dessa dor ser de doença coronariana aguda, ok? Então vamos lá. Perguntas que não podem faltar quando você atende paciente, né? O que melhora, o que piora, para saber, para a gente já ter uma ideia se isso classificar em A, B, C ou D, essa dor, né? O tempo de evolução da dor. Um episódio de dor que vai durar menos de 15, 20 minutos, a gente tem que pensar na possibilidade, e melhora, né? A gente tem que pensar na possibilidade disso daí realmente ser uma doença estável, ok? E a evolução, há quanto tempo ele vem tendo essa dor, se a frequência vem aumentando, se a intensidade dos episódios de dor também vem aumentando, se houve dor nas últimas 48 horas, inclusive que isso daí mostra, né, um prognóstico pior, tudo isso vai te ajudar a definir esse diagnóstico, é um diagnóstico clínico. Tá? E essas perguntas são fundamentais porque a gente já vai diferenciar a doença crônica da doença aguda, da síndrome coronariana aguda e, inclusive, poder dizer se esse paciente tem uma síndrome coronariana aguda sem supra de ST, muito provavelmente basta você ter a dor precordial com uma dessas características, o tempo de duração maior, se aconteceu no último mês para cá, se ela vem crescendo, e se essa dor passou a ser em repouso ou mínimos esforços, ok? Lembrar o seguinte, esses diagnósticos diferenciais têm que estar na nossa mente, eles têm que estar ali, ó, sempre nos rondando, para a gente, primeiro, não perder tempo, poder ser mais eficaz no tratamento, né, do diagnóstico correto. Então, eu circulei aqui. Essa imagem está nas nossas diretrizes dos tipos de dor torácica. A gente está preocupado com as dores isquêmicas, a angina, especialmente instável e infarto, mas eu marquei quais são, na emergência, os diagnósticos diferenciais mais frequentes, ok? Então, refluxo gastroesofagiano, tá? Então, aquele desconforto que dá, aquela queimação retroesternal. E isso tudo eu não vou explicar como é que é cada um, vocês já sabem disso, mas eu estou só apontando o que vai acontecer com mais frequência com vocês. Úlcera péptica, gastrite, dor de origem músculo-esquelética, principalmente costocondrite, fratura de costela, psicoemocional, síndrome de pânico, ansiedade é uma coisa extremamente frequente, então é interessante perguntar o que aconteceu contigo antes de você vir, alguma coisa está te preocupando, houve alguma coisa, para a gente poder fazer também uma relação com a vida do paciente, é importante entender o que está se dando na vida dele, ok? Outro diagnóstico interessantíssimo, hipertensão, níveis pressóricos muito elevados estão associados sim à dor torácica e muitas vezes dor torácica típica, relacionada a esforço. Então, é um diagnóstico diferencial muito importante. Hipertensão sistêmica. Pericardite também acontece, o comportamento é diferente, porém, o eletrocardiograma pode mostrar um supra de ST. E aí a gente não pode se confundir, depois a gente vai ver isso daí, não vamos nos confundir. Dissecção aórtica aguda não é uma coisa extremamente frequente, mas é um diagnóstico que a gente não pode vacilar. Tá bom? Não pode fazer um diagnóstico errado, tentar, né? Nos ater aí às características da dor, como é que isso daí está evoluindo, porque trombolizar um paciente com dissecção é uma coisa complicada.
E aí, você conversou com o paciente, vamos agora então fazer o exame físico dele. Geralmente não tem nada de especial, mas o que você pode ver? Uma taquicardia sinusal, uma hipertensão pelo próprio aumento da atividade simpática, é uma coisa frequente. Sempre, paciente com dor torácica ou com aqueles achados, mesmo que não seja uma dor em abrindo, com irradiação para dorso, como é comum na dissecção aórtica, a gente sempre tem que conferir e checar, comparar os pulsos, né, e a pressão arterial nos dois membros superiores. Porque qualquer diferença patológica entre os dois membros tem que fazer a gente pensar em dissecção aórtica, ok? E muitas vezes a dissecção aórtica, ela pode gerar sim um infarto, porque a gente tem a dissecção retrógrada que vai em direção aos ossos da coronária e essa dissecção pode entrar por uma coronária dissecando a própria coronária, né? Então a dissecção aórtica, ela pode gerar um infarto, sem dúvida alguma, tá bom? Existem alguns achados no exame físico que vão te deixar com o cabelinho um pouquinho mais em pé, tá? Que você vai ter que tomar um cuidado mais especial com esse paciente. Uma bulha acessória, especialmente B3, estertores, né? Que mostra que esse paciente já está com congestão, né? Palidez, sudorese fria, um sopro de regurgitação mitral que te chama a atenção. Muitas vezes você não conhece o paciente, não sabe se esse sopro é novo ou não, né? Você pode até perguntar, você tinha um sopro antigamente? O seu médico alguma vez comentou que você tem um sopro? Você já vai ter uma noção se esse sopro é novo ou não. Ou simplesmente vai guardar essa informação que esse paciente tem um sopro de regurgitação, um sopro sistólico no foco mitral que te incomoda. Por que a gente tem que valorizar isso? A síndrome coronariana aguda, especialmente o infarto, pode fazer rotura de músculo papilar e gerar um sopro agudo de regurgitação mitral com congestão pulmonar. Essa é uma complicação do infarto. Ou simplesmente a disfunção nova que aparece no VE vai fazer com que a válvula mitral não se feche corretamente durante a sístole, gerando esse sopro. Então, esse é um sinal aí que a gente tem que ficar atento, né? E a bradicardia e hipotensão, que eu já comentei anteriormente, que você pode ver especialmente nos infartos de parede inferior. E não esquecendo da apresentação de choque cardiogênico que eu já comentei com vocês. Palidez, pulsos frios, hipotensão importante, o paciente pode até apresentar oligúria, confusão mental, o paciente começa a ficar um pouquinho fora do ar, ok? Então, colhemos a história, fizemos o exame físico. Agora, não vamos perder tempo, a gente tem que ir para o eletrocardiograma. Suspeitou de síndrome coronariana aguda, tem que fazer o eletrocardiograma. O paciente tem dor torácica, tem que fazer o eletrocardiograma, tá? Especialmente tipo A, B e C. O eletrocardiograma ele é importante. O ideal é fazer em todos os pacientes com dor torácica, ok? Muito bem, esse eletro ele deve ser feito em até 10 minutos da chegada na emergência. E por isso a triagem de uma emergência é muito importante. Às vezes o paciente chega lá e fica muito tempo esperando para ser atendido. Quando vai ser atendido, 1 hora depois, o cara já estava infartando lá na fila, nem eletro tinha, né? Então a triagem ela tem que ser realmente eficiente, tem que funcionar direitinho para a gente poder pegar esse paciente, fazer o eletro corretamente, rapidamente poder tratar esse paciente o mais rápido possível. Ok? Se a gente vai fazer inicialmente um eletro, se for necessário, nós vamos fazer eletros seriados. Depois a gente fala sobre isso. Ele vai ser importante para fechar o diagnóstico, para nos ajudar a fechar o diagnóstico, né? E também para estratificar o risco dele depois. Qual vai ser o objetivo então do eletro? Buscar por alterações isquêmicas agudas no traçado, ok? Uma vez que a gente buscou isso, é claro que o eletrocardiograma pode ser normal e o eletrocardiograma normal não afasta síndrome coronariana aguda, não despreze um paciente com dor torácica e eletro normal jamais, ok? Mas se tiver alteração isquêmica, a gente já vai ter uma noção se esse paciente tem uma síndrome com supra, se essa alteração isquêmica for um supra de ST, ou se ele tem uma doença sem supraguda, sem supra, tá? Nós vamos ver daqui a pouquinho. Sempre pergunte, não custa nada. Pergunta para o paciente, você tem aí um eletro seu antigo? Eu tenho esse costume, alguns médicos têm esse costume de orientar os pacientes no consultório. Olha, qualquer coisa que você sentir, procurar emergência, leve sempre o seu último eletro.
tá bom? Porque o médico pode precisar para comparar. Então, às vezes o paciente leva um eletro antigo, ou então aquela sacolinha clássica com 50 mil exames, você pode pedir para alguém simplesmente separar o eletro para você, ele leva e nem te fala, mas ele tem ali. Então pergunta, você tem um eletro antigo? Se você ficar na dúvida, ok? Para você poder comparar. Às vezes é uma alteração que você pensa que é isquêmica, que apareceu no seu eletro, mas na verdade não é isquêmica, é uma alteração antiga. Então sempre aproveite essa oportunidade, vê se o paciente tem um eletro antigo para comparar. E lembrar da importância do eletro, porque se ele tiver um supra de ST típico, né, da síndrome coronariana aguda, você não vai perder tempo. Mesmo que você solicite outros exames, a terapia de reperfusão deve ser feita naquele momento, ok? A terapia de reperfusão ideal, ela deve acontecer em até 20 minutos da chegada do paciente na emergência. 10 minutos entre a chegada, coleta da história e exame físico. Em 10 minutos você vai fazer o eletro. Em mais 10, esse paciente já deve estar sendo reperfundido se a escolha for a trombólise. Então, olha como é que a gente tem que ser ligeiro, porém atento, tá? Então, vamos agora rever as principais alterações do eletrocardiograma que podem acontecer na emergência com esse paciente que te procurou, ou com equivalente anginoso, ou com dor típica, ou com angina pectoris, ok? Então, primeira coisa que eu quero buscar, esse paciente tem supra de ST? Então, como é que é o supra? Não é um supra qualquer. Vamos ficar atento, e essa definição que eu coloquei aqui para vocês mais atualizada, faz toda a diferença. Vou explicar por quê. Vamos lá. A gente considera como um supra de ST patológico se você tiver uma elevação nova, presumidamente nova do ST, né, a partir do ponto J, que é esse pontinho aqui, onde acaba o complexo QRS, começa o segmento ST, de maior ou igual a 1 milivolt, ou seja, 1 milímetro, em duas derivações que sejam contínuas, tipo D2, D3, V1, não, V1, V2 é diferente, né? V4, V5, ou seja, elas têm que ser contínuas. Em todas as derivações vale isso, exceto V2 e V3. Por quê? V2 e V3, nos pacientes, ele tende a ter um segmento ST um pouquinho mais elevado de forma natural. Então, nas mulheres, a gente vai considerar o supra do ST em V2 e em V3 patológico acima de 1,5 milímetro. Nos homens mais jovens, menores do que 40 anos, ele vai ser patológico se ele tiver mais ou for igual a 2,5 milímetros. E nos homens acima de 40 anos ou mais, acima de 2 milímetros. Isso é importante, porque vocês vão ver situações em que o paciente vai chegar com supra em V2 e V3, e se você não respeitar esse tamanho que eu mostrei para vocês agora, vocês podem cair numa furada. Dizer que esse paciente tem um supra patológico, trombolizar o paciente sem ter necessidade. Ou então encaminhar para a hemodinâmica sem ter necessidade. Então, fiquem atentos a isso, ok? Uma outra dica que eu dou para o pessoal que está começando e ainda não tem muita experiência no eletro, é a dica clássica para você diferenciar um supra benigno ou maligno, né? Um supra de infarto, né? Quando você avalia a concavidade, né? O suprinha feliz, ele tem essa concavidade do sorrisinho para cima. Muito frequentemente, nem sempre, esse supra, ele vai ser por alguma causa benigna, ok? Tipo, pericardite, por exemplo, tá? É uma coisa que a gente vê na emergência. E o supra triste, que tem essa concavidade para baixo, ele já nos faz pensar realmente em infarto. Agora, essa regra tem muitas exceções, não são poucas, mas já é alguma coisa. Por exemplo, a gente pode ter um suprinha feliz na chegada do paciente com um infarto com supra hiperagudo. Ele vai estar sorrindo para você, mas é um infarto, a gente vai ver lá na frente. Mas guarda isso, porque eu acho que vai ajudar vocês sim, tá? Então, a gente vai ver algumas dessas exceções aqui. Outra coisa importante, o paciente chegou para você com dor torácica ou um equivalente anginoso e um bloqueio de ramo esquerdo
que ele é novo, um distúrbio da condução pelo ramo esquerdo que é novo, ou você presume que é novo, porque você pergunta para o paciente se o eletro é normal. Ah, doutora, era, ou o meu médico disse que o meu eletro é normal. Você presume que esse bloqueio é novo. Então, um BRE novo é considerado, sim, como se fosse um supra de ST. A gente tem que tratar e trombolizar esse paciente como se ele estivesse apresentando um supra de ST. Tá? E a gente tem que tomar muito cuidado aí. Então, por isso que ver um eletro antigo do paciente vai te ajudar ainda mais. Muito bem. As outras principais alterações no eletrocardiograma. Agora, já pensando nas síndromes coronarianas agudas sem supra de ST. Primeira coisa que a gente tem que pensar, alterações da onda T. Então, a onda T normal ela é positiva e assimétrica, como vocês podem ver aqui. Na isquemia subendocárdica, a gente pode ter uma T alta, aumentada, só que ela aí vai ser simétrica. Então, ela é maior do que o normal e simétrica, ok? Você pode ter uma isquemia subepicárdica em que você tem uma inversão da onda T. Então, essa é uma outra alteração que a gente vê com relativa frequência na emergência nesse tipo de síndrome. Lembrar do diagnóstico diferencial, a onda T desse tipo apiculada, simétrica, né, muito aumentada, a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial com hipercalemia, um distúrbio do potássio, tá? Um aumento do potássio. E é claro que aí vai ser solicitado lá nos eletrólitos na chegada desse paciente, mas entra no diagnóstico diferencial. Ele pode estar com hipercalemia, algum sintoma inespecífico. Não vamos pensar logo que isso aí é uma síndrome coronariana. Fiquem atentos. E é a tal da T-intenda, onda T-intenda da hipercalemia. Olha a diferença de conformação aqui e aqui na isquemia, tá bom? É bem diferente. E a gente tem uma variação da normalidade, principalmente na repolarização precoce, em que você tem um suprazinho que sorri, benigno, com uma T, mas que ela não é simétrica, ok? Repolarização precoce é uma coisa que engana muita gente na emergência. Depois a gente vai falar sobre isso. Continuando, qual é a outra alteração da síndrome sem supra? Então, alteração de onda T, infradesnível de ST, ok? A gente pode ter um infradesnível, a gente vai ter o ponto J mais baixo. Esse ST pode ter todos esses padrões, né? Especialmente convexo, descendente, eles são muito típicos, né? Mas também podem acontecer em sobrecarga de VE. Mas viu o supra, já bota a pulguinha atrás da orelha. Lembrar o seguinte, uma vez encontrada a alteração no eletro, você vai ficar atento em que derivações essa alteração apareceu, para que a gente saiba qual é a parede sofrida. Tá bom? Por que é importante saber qual é a parede que está infartando? Porque em infartos de parede inferior, infartos do VD, a gente tem que evitar alguns tipos de medicação, por exemplo, tá? Como morfina, nitrato, a gente tem que tomar um certo cuidado, tá? Então, a alteração apareceu de V1 a V4, a gente vai ter a parede anterior, V1, V2, septo, né? D2, D3, AVF, parede inferior. Lembrar que depois eu vou falar sobre V3 e V4, V7 e V8. Não fazem parte do eletrocardiograma tradicional, mas a gente deve complementar com essas derivações se há algo diferente, que eu vou falar para vocês em seguida, acontecer no eletro tradicional de V1 a V6, das precordiais de V1 a V6, tá bom? Então, esse daqui é um eletro normal, vocês podem observar aí, nada me chama atenção. Num paciente com dor torácica, eu vou mandar ele para casa? Não, senhor. Vai ficar em observação, vai colher enzimas, porque ele pode estar, sim, tendo uma síndrome sem supra. Entre as síndromes sem supras, vamos ver aqui um infra de ST? Vamos lá então, olha. Eu tenho especialmente um infra, V4, V5, V6. Tá? Então, eu tenho uma parede anterior aqui, anteroapical, né? Com uma alteração sugestiva isquêmica. Um exemplo de eletrocardiograma com onda T invertida. Olha, gritando aqui para mim. V1, frequentemente, a gente tem onda T invertida, né? Mas ela está um pouco assimétrica. Mas V2,
V3, V4, V5, V6, também alterada. A gente tem uma alteração, então, aqui na parede anterior. Outra alteração, onda T simétrica positiva aumentada. Vamos pensar aqui numa isquemia subepicárdica. Acontecendo aonde, Mara? Olha aqui, V1, que geralmente a gente tem a T é negativa em V1, né? Então, a gente já tem a T positiva aqui, V2, V3, V4, V5, V6 e também em D1. A VL nem tanto, mas tem. Então, aqui a gente tem toda a parede anterior pegando a lateral alta, que é D1 e a VL. Então, anterior extensa. Muito bem. Lembrar diagnóstico diferencial com onda T da hipercalemia, tá bom? Mas isso daqui é isquêmico. Síndrome de Wellens. O que é isso? Meu Deus! Em V3 e V4, você pode ter um discreto suprete ou nem ter, esse ST pode ter normal, mas vocês vão ver que a onda T tem um padrão que a gente chama de plus-minus. É um padrão bifásico, em que ela começa positiva e termina negativa. Esse padrão aqui de onda T, especialmente em V2 e V3, nos faz pensar em doença muito grave, obstrutiva muito grave da descendente anterior, tá? Então, fiquem atentos para esse padrãozinho aqui, positivo e negativo, ok? Podendo ter um supra feliz, olha só como é que a gente se engana, um supra feliz aqui com a concavidade para cima, síndrome de Wellens. Vamos falar agora dos supras, né? Então, vamos tomar cuidado com o supra, porque existem supras que não são de doença coronariana aguda. E de acordo com o ELE do paciente, interessante, ele já vai te mostrar algumas alterações que vão sugerir mais ou menos o tempo de evolução. Então, como é que se dá o infarto com supra de ST? Ele, primeiro, nos primeiros minutinhos, você vai ter uma onda T aumentada, positiva, bem simétrica, né, indicando uma isquemia subepicárdica. Em pouco tempo, ele já evolui para um supra feliz. Olha aqui, a concavidade para cima, e aí entra no nosso diagnóstico diferencial de supras felizes, com a concavidade para cima. Então, é a fase hiperaguda, né, da chegada do paciente. Algumas horas depois, ele vai começar a mostrar o supra, ele vai começar a descender, né, ficar triste, e vai aparecer uma onda Q de necrose já. Então, esse paciente aqui, ele já tem necrose, ele vai apresentar essa onda Q, evoluindo com uma Q ainda mais profunda e a inversão da onda T. Então, antes a onda T era positiva, agora vai ser negativa. E no final, já cronicamente, ele vai ter a onda Q profunda, o ST vai normalizar, tá? O nível vai normalizar, e aí a onda T vai ficar negativa. Então, essa é a evolução. Mas, Mara, por que você está falando isso? Porque quando o paciente chega para você, que você ainda... É claro que perguntando quando é que começou o desconforto, a dor no peito, você vai ter uma noção de evolução. Mas o eletro já pode te mostrar isso, né? Como, por exemplo, aqui. Eu tenho um paciente que chegou com dor torácica, com um supra de ST que não deixa dúvida nenhuma. A concavidade está para cima, é hiperagudo, pegando V1, V2, V3, V4, V5, V6, D1 e a VL. Então, esse daqui é um infarto anterior extenso, muito importante, ok? E esse paciente está chegando aí nos seus primeiros minutos, pelo menos primeira meia hora aí de evolução. Olha que momento perfeito para você abrir esse vaso, reperfundir. Esse paciente, ele também tem um supra, V1, V2, V3, V4, V5, V6, pega um suprinho de V1 e a VL também. Só que olha a diferença, é um supra triste, ele começa, né, a ficar triste, com a concavidade para baixo, e o padrão cavitário aqui, a onda Q em V2, V3, V4, V5, né, V6, em D1 tem onda Q, em AVL tem onda Q, então isso mostra que o paciente já tem uma evolução aí pelo menos de umas 5 horas, 4 horas aí de evolução do infarto, né? Já tem músculo com necrose,
tá bom? Que a onda Q indica necrose. Também na mesma extensão desse elétron que a gente acabou de ver aqui. Então esse provavelmente vai evoluir para esse elétron aqui. Muito bem, aqui nós temos então um elétron com supra de parede inferior. Qual é a parede inferior? D2, D3 e AVF. Você tem supra aqui. Quero chamar a atenção de vocês agora. Pegou o paciente com supra de parede inferior, D2, D3, AVF, ou pelo menos duas dessas derivações, dessas três derivações, duas delas, ok? E aí, você encontra um infra de ST em V2 e V3, por exemplo. O que é esse infra de ST? Isso é uma imagem em espelho de provavelmente um supra da parede dorsal, da parede posterior. Por quê? A parede inferior, ela continua com a parede posterior, ok? Então, só que a parede posterior, a gente pode ver através do V7 e V8. V7 e V8. Não faz parte do eletro tradicional, ok? Então, sempre que você encontrar um infra ali, V2, V3, você tem que pensar que esse infra que está em V1 e V2 é uma imagem em espelho de um supra aqui atrás, na parede posterior, tá bom? Então, a gente tem que pensar em fazer um novo eletro com eletrodos em V7 e V8 para ver se tem supra lá, porque provavelmente vai ter, ok? Muito bem. Então, o que nós temos aqui? Um infarto com supra de parede inferior, D2, especialmente D3 e AVF, já tem onda Q, então já tem necrose também ali. Você tem um infra aqui em V2 e V3, sugerindo que você tem um supra em V7 e V8, então esse infarto com supra ele pega a parede inferior e dorsal, tá bom? Só que o que chama atenção? V1 está suprado também. V1 está vendo VD e tem supra em V1. Então, em casos em que você suspeita de infarto de VD como esse, você vai fazer o V3R e o V2R, tá? Do lado direito do tórax para ver melhor o VD. E se tiver supra ali, fechar o diagnóstico, como aqui já indica, né? Então, complementar o eletro básico com as precordiais direitas e com as posteriores, V7 e V8, quando você suspeitar. Esse padrão de Winter eu vou falar muito rapidamente, porque é uma coisa nova, foi descrito em 2008, pouca gente conhece, pouca gente sabe, mas é um padrão que não tem supra, mas que a gente considera como um infarto com supra, tá bom? Que padrão é esse? Acontece mais em jovens, em homens, especialmente dislipidêmicos, que tem oclusão da coronária, né? Só que ele vai se apresentar da seguinte forma: ele vai ter um infra, pegadinha, hein? A gente vai ter um infra de ST com uma T apiculada simétrica, tá? Aquela isquemia subepicárdica com um infra de ST, ok? E além disso, em AVR, que a gente não dá muita bola geralmente, né? Mas em AVR a gente vai ter um supra. Então, esse achado, T positiva, apiculada, com infra de ST e supra em AVR, a gente chama de padrão de Winter. Você vai olhar, se você não conhecer isso, você vai olhar e vai dizer que é um supra, uma síndrome coronariana sem supra. E aí? Vai tratar o seu paciente e não vai tratar corretamente. Então, é bom conhecer, porque esse paciente a gente tem que tratar como um equivalente do supra. Isso não está nas diretrizes ainda, ok? Então, aqui a gente tem um eletro, olha aqui. Tem um infra, V2, V3, ainda aparece aqui ó, o infra com uma super T positiva. E AVR com supra. Padrão de Winter tratar como infarto com supra, tá bom? Aqui é um eletro clássico de bloqueio de ramo esquerdo. O paciente chegou com isso, não tinha antes. Ou então o quadro clínico altamente sugestivo, você encontra um BRE, né? Então, BRE clássico daqui com essa meseta, né? Em V5, V6, D1 e AVL, ausência da onda Q também nessas mesmas derivações.
a gente tem que pensar em BRE. Aqui a gente tem um QRS alargado com 120 milímetros ou mais. Tem que pensar, ok? Interessante que, ó, você aqui também não tem a onda Rzinha em V1 e V2. Está vendo que o R não cresce de V1 a V3. Então, inclusive V4, também nos fala a favor disso daí. Lembrar que muitos elétrons podem nos enganar. Não vou ler isso daqui, é bobagem, mas falsos positivos e falsos negativos. Vou só chamar a atenção de vocês para algumas coisas bem rápidas. Síndrome de Brugada, V1 e V2. É uma doença genética que pode se manifestar com síncope e morte súbita. Então, paciente que chega com síncope, né? Ou até mesmo uma parada cardíaca e você acha que, não, está infartando, olha aqui o eletro com supra. Não, querido. Não vai trombolizar essa pessoa, esse paciente. Por quê? Ele tem um supra clássico aqui, em V1 e V2, com uma concavidade que para baixo e uma onda T negativa. Esse padrão de supra caindo aqui é típico de brugada nessas precordiais, V1, V2 especialmente. Pericardite, atenção, diagnóstico diferencial muito importante com síndrome coronariana aguda com supra. Por quê? A pericardite, olha só, gente, eu vou ter supra de ST difuso. Acompanhem aqui todas as derivações. Olha só esse supra, que interessante, mas vejam que não tem onda aqui acompanhando esse supra tris, tá? Mas olha aqui, olha o supra, tá? É claro que eu vou bater o olho aqui, primeira coisa que eu vou dizer é que é uma síndrome coronariana aguda com supra. Mas, atenção, essa pericardite ela vai mostrar ST elevado, com onda T concordante sempre, né? Se o ST está para cima, a T vai estar positiva. Eu vou ter um infra do ST sempre em V1 e AVR. E outra coisa interessante, eu posso ter também o infra do PR, aqui infra do segmento PR, ok? Então esse paciente tem pericardite, muitas vezes a dor torácica pode nos confundir, nem sempre aquela dor clássica da pericardite. Repolarização precoce, tá aqui, engana muito na emergência, tá bom? Então acontece mais em jovens e nas derivações precordiais, o supra de ST. Paciente com AVE, especialmente AVE hemorrágico, né? Você tem as famosas ondas T cerebrais, em que você vai ter ondas T gigantes, profundas, tá vendo? Bem negativas, acompanhadas de um desnível do ST, geralmente para baixo, e o QT vai estar aumentado. Vocês veem que a onda T está negativa difusamente no paciente com AVC importante. Então, conversei com o paciente, examinei, fiz o eletrocardiograma, vamos ver o prognóstico dele, especialmente em relação às síndromes coronarianas com supra, tá? Para ver qual é o QILIP do paciente, porque a abordagem vai mudar. Exames laboratoriais, o paciente chegou, hemograma, tem que ver se esse paciente está anêmico, gerando uma isquemia secundária, função renal, porque eu preciso saber disso para ajustar a dose das medicações dele, eletrólitos, coagulograma é importante se eu estou pensando em trombolizar, para avaliar inclusive a dupla de agregação que a gente vai fazer, perfil lipídico e as clássicas enzimas cardíacas, que são os marcadores de necrose miocárdica. Elas vão ser sempre liberadas quando o paciente tiver injúria, tiver morte celular. Lembrar que as enzimas não são fundamentais para iniciar o tratamento do paciente, especialmente na doença com supra de ST. Tá bom? A gente não pode retardar tratamento por causa de enzimas cardíacas. E qual vai ser o padrão? Você vai pedir a enzima quando o paciente chegar na emergência, de 2 a 3 horas de evolução da dor, e a terceira coleta, mais ou menos, próximo de 12 horas do início da evolução da dor, da sintomatologia, porque nem sempre é dor, né? Pode ser um equivalente anginoso. Então, isso se chama curva enzimática. É claro que um paciente que chegou com 5 horas de dor, eu não vou deixar o paciente colhendo até lá na frente as enzimas, mesmo porque com 5 horas de dor, eu já vou ter sim uma CK alterada, eu já vou ter troponina tocada. Então isso daqui é para o paciente que chegou com
com pouco tempo de dor e as enzimas ainda não tiveram tempo para se elevarem, ok? Então, a gente deixa o paciente em curva enzimática. Lembrar que o paciente que teve infarto há 2 semanas e volta para a emergência com dor, a troponina, ela não vai te ajudar, porque ela fica assim elevada aí por pelo menos, 10 dias pelo menos, tá? Chegando a 14 dias. Então não vale para o paciente na suspeita de reinfarto. A CKMB pode estar normal sim em alguns casos de infarto. Cuidado! Raio-X de tórax, eu vou pedir? Posso pedir na admissão, se você quiser afastar algumas comorbidades, se você tiver uma suspeição de insuficiência cardíaca, cardiomegalia, se esse paciente tiver congesto, né? Nos ajuda no diagnóstico diferencial de dissecção aórtica, de doenças pleuropulmonares, tromboembolismo pulmonar, pneumonia, pneumotórax, vai nos ajudar sim. Não é fundamental, mas nos ajuda no diagnóstico diferencial. O ecocardiograma, se você tiver disponível, né, o ecocardiografista está na casa, ótimo, porque se você está com alguma dúvida, o paciente fez o exame, apareceu algum déficit de contração em alguma parede, claro que vai nos pensar realmente aumentar o nosso grau de suspeição, né? Você vai poder ver se esse paciente está evoluindo com disfunção ventricular, vai afastar alguns diagnósticos diferenciais, dissecção aórtica, doenças valvares, entre outras coisas, inclusive afastar as complicações, né, a ocorrência de complicações mecânicas agudas, CIV, ruptura de músculo papilar, entre outras coisas, né? Tamponamento, que pode acontecer, se uma ruptura de parede livre, vai sangue para dentro do saco pericárdico. Muito bem, conversei com o paciente, examinei o paciente, fiz o eletro, e agora, colhi as enzimas, vamos então estratificar esse paciente. Por que eu vou estratificar o risco desse paciente? Eu tenho que saber com quem que eu estou lidando. Se é um paciente que tem um risco altíssimo de morrer naquele atendimento ou na internação, se for um infarto com supra. Ou então, se o paciente tem um infarto sem supra, uma síndrome coronariana sem supra, eu tenho que estratificar por quê? Nesses pacientes, a gente não vai trombolizar. Mas um paciente que tem alto risco, você estratificou e viu que ele tem um alto risco, esse paciente você tem que internar. Médio alto risco, você vai internar esse paciente com síndrome coronariana aguda sem supra, mesmo se for uma angina instável, né? Ele tem médio alto risco, ele deve ser internado. E cogitar, inclusive, a possibilidade de angioplastá-lo durante a internação. Então, a gente tem o time RISC para síndrome com supra aqui, mostrando qual é a chance, né, qual é a mortalidade intra-hospitalar e até em 30 dias, tá bom? O time RISC para síndrome sem supra, vocês têm isso em qualquer aplicativo ou tem como decorar, é muito simples. Aquele time fácil, depois vocês podem procurar por essa dica do time RISC. E se ele for médio ou alto risco, você vai internar esse paciente em unidade fechada, unidade coronariana, ou no caso que a gente tem em CTI. Tá? Nós temos o GRACE Score, que é ótimo, é o mais indicado nos novos guidelines, substituindo sim o time RISC e tem o mesmo objetivo de saber qual é o risco desse paciente para ver se a gente vai angioplastá-lo na internação ou não, tá? Ele é confuso de completar, você pode usar aplicativo, tem o calculador de GRACE também em alguns sites. E nós temos o Heart Score, que a gente não usa aqui, mas também ele vai te mostrar qual é o percentual, né, de mortalidade de eventos maiores cardiovasculares nesse paciente durante os primeiros meses. Muito bem. Eletro, você fez, não deu nada demais. As enzimas fecharam todas negativas. Teve melhora de dor? A gente vai completar a observação desse paciente até completar 12 horas do início dos sintomas. Não é 12 horas do momento que ele fez a admissão, não, tá bom? Porque tudo pode mudar até lá, obviamente, né? As enzimas podem ainda vir positivas, o eletro pode ainda alterar. Então, esse é o ideal se você quer evitar de mandar esse paciente para casa e ter uma má notícia depois. Médio risco, alto risco, você interna. Ok? Então, agora, a gente vai falar sobre o tratamento farmacológico do infarto sem supra. Prestem bem atenção. Tudo que eu falo agora, as medicações, as doses,
elas vão ser praticamente iguais no infarto com supra, tá bom? O que mudar eu vou mostrar para vocês. Então, a abordagem é muito semelhante em termos de tratamento farmacológico, tirando a reperfusão, que na síndrome sem supra a gente só vai se preocupar nos pacientes de extremo alto risco, tá? Então, paciente fechou o diagnóstico de síndrome coronariana aguda, repouso no leito. Se você tiver a oportunidade de fazer uma monitorização contínua, sem dúvida é o ideal, com oxímetro. Você só vai suplementar o oxigênio em máscara, uns 2 litros por minuto, no paciente que tiver hipoxêmico, ok? Dieta zero, obviamente, o paciente comer, ele pode fazer piorar a angina dele, piorar a isquemia dele, tá? Por roubo de fluxo. Muito bem. Então, vamos lá. Paciente chegou com dor, primeira coisa que você vai fazer um nitrato para alívio da dor. Começa com nitrato, de preferência o Isordil, dose baixa, vai aumentando de 5 em 5 minutos de acordo com a dor. Melhorou a dor? Não melhorou? Pode refazer a dose do Isordil, tá? Você pode usar o monocordil também, mas o Isordil é o mais indicado, que você pode ir repetindo a dose. Nos casos de dor refratária, pode entrar com a nitroglicerina. Eu coloquei aqui do lado os nomes comerciais mais comuns, né? Você pode entrar com Tridil, que é a nitroglicerina, em bomba infusora e aumentando de acordo com a necessidade se o paciente ainda estiver com dor. Atenção para as contraindicações, tá? Especialmente na hipotensão e no infarto de VD. Se o paciente fez uso de sildenafila, tadalafila ou amiguinhos, né, medicações da mesma classe, esse paciente não deve fazer uso do nitrato. Morfina, você vai fazendo endovenoso em bolos e você também pode ir aumentando a dose 5 em 5, 10 em 10 minutos, de acordo com a necessidade. Muitas vezes a morfina não é necessária porque o nitrato já tira dor. Cuidado, você vai evitar morfina no infarto do VD, pacientes que tiverem bradipneia e hipotensão. Depois dessas 2 medicações, o que você vai fazer? Ou junto, né, ao mesmo tempo de preferência, dupla antiagregação do paciente, fundamental. Você vai fazer um ataque de AS, 200 miligramas, porque geralmente a gente tem a apresentação de 100 miligramas. Você pode dar 2 comprimidinhos VO, mandar o paciente mastigar isso se ele não estava em uso do AS anteriormente, né? O ataque é para você ter o efeito imediato da medicação. E vai fazer também um antagonista do ADP, tá? Um bloqueador desses receptores P2Y12. A gente tem disponível aqui na nossa emergência o clopidogrel. Então, cuidado, o ataque do clopidogrel vai depender da idade do paciente, tá bom? Se ele tem mais ou menos 75 anos, 300 miligramas, ou a dose de um comprimidinho só para o paciente que tem mais de 75 anos. Se o paciente, você está vendo que mesmo sendo uma síndrome sem supra, vai ser submetido à angioplastia, você tem que fazer um ataque de 600 miligramas se ele tiver baixo risco de sangramento. Claro, você vai usar um score e de sangramento, ver que ele tem baixo risco, a gente pode fazer um ataque pesado de 600 miligramas, ok? Lembrar que o AS diminui a mortalidade, não pode esquecer isso, tá bom, gente? Temos também hoje em dia a opção do ticagrelor e brilinta. Muitos centros já usam o brilinta, o ticagrelor como a opção ao clopidogrel, né? Eles dão preferência ao ticagrelor. E aí você vai fazer 2 comprimidinhos de ataque na emergência no lugar do clopidogrel. Aqui a gente tem o clopidogrel, então provavelmente é o que vocês vão usar, ok? Vamos continuando. Nesse paciente, Bruno, sai daí. Nesse paciente com síndrome coronariana aguda, a gente também tem que fazer anticoagulação plena no paciente que está sendo atendido na emergência, porque ela vai baixar a mortalidade. Você vai escolher entre a heparina não fracionada ou então a de baixo peso, né, o Clexane, que é a enoxaparina. Você vai fazer o bolus venoso e depois a manutenção já começa em seguida, que vai ser subcutânea. Eu tô deixando nos slides todas as doses, eu não vou ficar aqui comentando, tá? Vocês têm acesso a isso aí. Atenção, a gente, em geral, prefere fazer a enoxaparina pela facilidade, não tem que acompanhar o PTT do paciente. Você vai fazer na emergência também isso daí, tá?
Ficar atento à dose, porque pacientes mais idosos, com mais de 75 anos, a gente vai pular o bolos, ok? Vai usar uma dose mais baixa. E pacientes que têm disfunção renal também. Inibidor da glicoproteína 2B3A, esquece isso, não é para você na emergência. Quem vai decidir vai ser o hemodinamicista se esse paciente for para hemodinâmica, tá bom? Não se usa isso na emergência. Beta-bloqueador. A gente aqui está tratando pacientes de alto risco, intermediário risco, tá bom, pessoal? Depois que você atendeu o paciente e estratificou, você agora aqui está tratando os pacientes de alto e médio risco. Então, você usa um beta para eles. O objetivo é diminuir a frequência cardíaca, diminuir o consumo miocárdio de oxigênio, atenção para as contraindicações clássicas, né? Então, o paciente está com congestão, bradipneico, tem BAV e tudo mais. Aí você tem a opção também do Seloken, que é o metoprolol venoso, que você pode usar nos pacientes que tiverem taquicárdicos, hipertensos, você pode lançar mão dessa medicação do beta venoso, tá? O antagonista de cálcio, o verapamil e o diltiazem, você reserva para os pacientes que não podem fazer beta, ou então que você fez beta e você precisa potencializar ainda esse efeito. IECA, na síndrome coronariana aguda sem supra, você geralmente não vai usar, tá bom? A não ser que esse paciente tenha realmente um risco mais alto, seja hipertenso, tem disfunção de VE, diabético, você pode lançar a mão se ele tiver pressão para aguentar o IECA, tá bom? Mas de rotina a gente não faz. E o BRA é uma alternativa sem dúvida alguma, tá bom? E estatina. Estatina para todos os pacientes com síndrome coronariana aguda, sempre uma estatina de alta potência e dose alta, tá bom? De preferência, atorvastatina e rosuvastatina. Atorva de 80 e rosuva de 20 ou 40. Você pode dar ali na emergência mesmo para o paciente. E quando que você vai pegar um paciente com síndrome sem supra e levá-lo direto para a hemodinâmica, para reperfundir o vaso? Se esse paciente for de extremo alto risco, qual é o paciente de extremo alto risco? Um paciente que tem instabilidade hemodinâmica, que está chocando na sua frente, ou então que está apresentando, né, uma insuficiência cardíaca aguda, está mostrando no monitor arritmias ventriculares sustentadas, tem um sopro novo de regurgitação mitral gritante que te faz pensar numa complicação mecânica do infarto, ou uma angina que está persistente apesar do seu tratamento todo otimizado. Esse paciente tem que angioplastar porque não tem mais o que fazer com medicação, ok? Muito bem. Agora, vamos voltar lá atrás. Paciente chegou com síndrome com supra, você fez o eletro, fechou o diagnóstico. Vamos tratar esse paciente. Bateu o olho, viu que tem supra. Temos que reperfundir, porque tempo é miocárdio. Por que a gente tem que reperfundir o mais rápido possível? Para diminuir a chance de desfecho fatal, evolução para insuficiência cardíaca, que vai impactar na sobrevida do paciente, e as complicações mecânicas do infarto. Então, o infarto, com o tempo, ele vai, sem dúvida, evoluindo, né? Aqui pegando até toda a espessura do miocárdio. Então, quando é que a gente vai pensar em reperfundir um paciente? Sempre que eu tiver um supra em duas derivações contínuas, ou um BRE novo, e uma dor que dure mais do que 20 minutos, menos do que 12 horas. Porque com mais de 12 horas, realmente, o paciente ele não vai ter benefício dessa reperfusão. A não ser que essa dor persista depois das 12 horas, tá bom? De evolução. Então, a gente vai ter que escolher qual vai ser a estratégia de reperfusão. Você vai angioplastar esse paciente ou vai trombolizá-lo? A gente sempre vai escolher a angioplastia. Graças a Deus, estamos aqui na nossa cidade, nós temos vocês vão, né, rodar na nossa emergência. No Hospital Santa Isabel a gente tem hemodinâmica disponível, né? Só que pode acontecer, o aparelho teve algum problema, ou o hemodinamicista não está na cidade. Então, a gente sempre vai ter que saber lidar com a situação de não tê-la disponível. Se você está de plantão, pega esse paciente com supra e você tem angioplastia e trombólise disponível, qual vai ser a melhor estratégia? A estratégia melhor é sempre a mais rápida. Você vai escolher a angioplastia se esse paciente estiver chocado, sem dúvida alguma, choque cardiogênico vai para a hemodinâmica.
Quando o delta T porta-balão, ou seja, do momento que o paciente chegou no hospital até ele ser reperfundido, o balão insuflado na mesa de hemodinâmica, se esse tempo for de no máximo 1h30, que são 90 minutos, você está atendendo ele, você já tem que saber. Pergunta lá se o hemodinamicista está na casa, está disponível. Tá... Esse tempo todo vai levar no máximo 90 minutos, manda para angioplastia, ok? Se o paciente não pode ser trombolizado, angioplastia, o paciente fez trombolítico, não melhorou, não teve critério de reperfusão, vai para angioplastia também, angioplastia de resgate, né? Ou então você fez toda a terapia e ele não melhorou, angioplastia. Ou se você ainda tem dúvidas de que ele tem uma síndrome coronariana com supra, tá na dúvida? Angioplastia ao invés da trombólise. Quando você vai preferir a trombólise? Quando o tempo porta-balão, ou seja, da admissão até o momento da reperfusão, for levar mais do que 90 minutos. Se você vê que não vai dar tempo em 1h30 ele ter chegado e ele está reperfundido na sala de hemodinâmica, já esquece a angioplastia, opte pelo trombolítico. E também vamos trombolizar se a angioplastia não for possível fazer dentro de 1 hora da chegada dele, né, a porta-balão de 1 hora, se esse paciente estiver nas 3 primeiras horas de dor. Então, o paciente está com 3 horas de evolução, o tempo porta-balão tem que ser no máximo de 1 hora. Se não for de 1 hora, você vai trombolizar. Se você está dando plantão, um serviço que não tem hemodinâmica, primeira coisa que você tem que pensar, é possível transferir esse paciente para um serviço que tem hemodinâmica? Não é possível? Óbvio, vou trombolizar esse paciente ali mesmo. Ou então, é possível. Aí você vai pensar, será que essa angioplastia vai conseguir ser feita em até 2 horas de porta-balão, ou seja, da chegada do paciente aqui para mim, até ele reperfundir lá no outro hospital, vai levar até 2 horas? Sim. Então, a gente não tromboliza, manda ele para lá. Não vai levar muito mais do que 2 horas, então a gente vai trombolizar ali mesmo. Então você escolheu pela trombólise, você vai ver se esse paciente tem alguma contraindicação. Não vou aqui enumerar, mas é essencial ver se ele tem contraindicação a trombolítico. Uma vez que você decidiu trombolizar esse paciente, atenção, vamos fazer o seguinte, todo o tratamento, morfina, nitrato, beta-bloqueador para todos os pacientes que estiverem estáveis hemodinamicamente, porque aqui ele vai diminuir mortalidade, vai fazer IECA para todos os pacientes, estatina para todos em dose alta, AS para todos. O antagonista do ADP, você vai usar na trombólise só o clopidogrel, não pode usar o ticagrelor, tá bom? E a heparina também para todos. Você vai escolher qual vai ser o trombolítico, tem que ver qual que você tem disponível. A gente acaba preferindo nos idosos a streptokinase, porque sangra menos, né? Nós temos disponível no nosso hospital o RTPA, né, a alteplase, que é ótimo, né, muito bom. E a opção da tenecteplase, que é em bolos, tá? Que vocês têm as doses. Lembrar que de 15 em 15 minutos, durante a infusão do trombolítico, a gente tem que acompanhar a pressão do paciente sempre. Uma vez feita a trombólise, você está lá em infusão, o paciente está monitorizado, você vai ver se ele teve critério de reperfusão. Deu certo a trombólise? Como é que eu vou saber? Se o tamanho do supra diminuir mais da metade na derivação em que era maior. Ou então simplesmente porque o paciente não está mais com dor, melhorou a dor, ok? Ou um pico precoce dos marcadores, mas na emergência isso não é o caso. Reperfundiu, parabéns para você. Se não reperfundiu, a gente tem que pensar numa angioplastia de resgate ou até mesmo refazer, né, uma nova trombólise. Tem que considerar essa possibilidade dependendo do estado do paciente, tá? E para encerrar agora, a angioplastia sempre ali disponível, né? No caso da falha de trombólise, a angioplastia de resgate, e ela deve ser feita em até 3 horas da constatação de que houve falha da trombólise. É muita coisa, tá? Vocês podem rever essa aula quantas vezes quiserem.
e atenção para as dicas. Estarei sempre à disposição de vocês. Boa sorte. Um abraço.